Está bem. Está bem. Qual o seu nome? Gabriela. O que vem na sua cabeça quando você pensa em saúde mental, em psiquiatria? Podem falar a verdade, tá? Tem esse medo, tem um terror. Pode falar o que vocês pensam nisso. Eu estudei depressão. Estudos. Pode falar seu nome, só para eu... Ricardo. Acho que tem mais em relação a meio que individual, né? A questão da saúde mental. Cada um identifica suas dificuldades de um jeito. A individualidade. Então, acho que tem muito isso. Maria, Nós estamos um conjunto de fatores da saúde mental. Porque você só vai dar uma saúde mental se tiver bem muitas coisas na sua vida. e vocês? Em relação à psiquiatria, quem que tem, assim, quais são as... O que vem à cabeça de vocês quando a gente fala em psiquiatria? Para só não falar o nome, só para eu guardar. O que você espera quando você ouve psiquiatria, disciplina de psiquiatria? O que você espera dessa disciplina, ou da psiquiatria em si, quanto médica? O que vem na sua cabeça? Eu acho que entender um pouco do comportamento do ser humano, que se faz na cabeça dele, tentar ajudar de alguma forma, que tem um bem-estar melhor. Você também. Eu já falo na internet, no WhatsApp da Maria. Professor, eu acho que saúde mental na psiquiatria é todo o conjunto da mente saudável, longe da ansiedade, dos transtornos mentais. Eu acho que a pessoa tem um bem-estar mental. Alguém aqui tem medo da psiquiatria, tem medo do paciente psiquiátrico, vê a psiquiatria com esse olhar mais temeroso? Sabe o que pode fazer? Pode estar com a cara Na emergência, chama o psiquiatra. Não pode mesmo você. Bem, gente, na verdade, nós vamos ver que a psiquiatria, né, o conceito de saúde mental, ele mudou muito ao longo dos anos. Né? A gente vai ver um pouquinho disso nessa história. Então, por incrível que pareça, a psiquiatria foi a primeira ciência médica relatada na humanidade. Né? Foi o primeiro relato médico da humanidade, foi feito pela psiquiatria, né? por transtornos da psique. Porém, a gente passou por muitas épocas onde isso não era conseguido se entender. Então, em alguns momentos isso foi dado como superpoderes. Então, por exemplo, um paciente que alucinava. Alucinar a gente vai aprender que é a capacidade, alguém que ouve, vê, sente, são 5 sentidos, né? Eu posso ter uma distorção dos 5 sentidos. O que é a alucinação? O A é de ausente, então eu tenho uma sensação que não existe. Então, todo mundo não está tendo aquela sensação e eu estou tendo aquela sensação. Então, ninguém está ouvindo uma voz e eu estou ouvindo a voz. Ninguém está sentindo alguma coisa andar na pele e eu estou sentindo mesmo as pessoas olhando e não vendo nada na minha pele. Então, por muitos anos também, quem tinha esse tipo de alucinações era visto como que alguém que tinha superpoderes. Alguém que era diferente, especial, né? E eles eram inclusive endeusados. Então já teve épocas que os pacientes, a gente não usa, né? Vocês vão ver que a gente evita muito esse termo loucura, mas os pacientes que naquela época eram dados como loucos, né? Eles na verdade eram dados como alguém dotado de um grande poder. Isso acontece pela questão da subjetividade que nós falamos na aula anterior. Com o passar do tempo, a gente vai vendo assim a cronologia social, a industrialização, onde a gente necessita de mão de obra. Alguém gravemente doente na psiquiatria, ele já não é uma mão de obra mais, então ele passa a ser um peso social onde ele não produz, né? E isso vai gerando impactos
impactos de segregar essas pessoas em grandes confinamentos, mas aí existia um outro problema. Quando eu segrego, né, que é igual eu estava aqui brava com o negócio dele, mas é a verdade. Quando a gente segrega alguma coisa, a gente fica assim, suscetível a um monte de picaretagem. Então eu tinha ali também um monte de pacientes que eram realmente doentes, mas eu tinha também, às vezes, a menina que engravidava sem casar e o pai mandava para o manicômio para ela ficar isolada da sociedade, ninguém vê que ela tinha tido um filho. A mulher que traía o marido, que era mandada para o manicômio como forma de punição. Então a gente vê que também tinha muita iatrogenicidade nessas questões. E por não haver ainda tratamento, o tratamento da psiquiatria é muito recente. Nosso primeiro antipsicótico foi descobrido em 1950. Então, se a gente parar para pensar, nós temos 74 anos apenas aí de tratamento psiquiátrico inicial. Então, o que se fazia com essas pessoas anteriormente a isso? O que vinha na cabeça. Água gelada, colocar dentro de grade, bater, insulinoterapia, choque terapia, tudo que vocês imaginavam, as pessoas testavam para ver se continha aqueles pacientes que eram mais agitados, que eram mais trabalhosos. Porém, a gente tem que lembrar que, como qualquer doença do corpo humano, nós temos uma hierarquia de doenças. Então, assim, no estômago eu posso ter desde de uma gastrite até um câncer gástrico. Os dois são doenças gástricas, mas são dimensões totalmente diferentes. E o grande problema da psiquiatria é que nós colocamos tudo no mesmo balaio. Então, se eu sou um paciente, às vezes, isso melhora, mas ainda existe. Se você é alguém que toma um remédio para uma simples ansiedade, na hora que ela briga com o marido, o que o marido fala? Ah, você também é doida, toma esses remédios. Ela já é estigmatizada. Ninguém vai lá na briga de casal e vai assim, ah, você é doente, toma omeprazol para gastrite. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Então a gente vê que a doença mental, ela ainda traz muito estigma às pessoas, né? Como se aquelas pessoas, ao buscar ajuda ou a tratar algum sintoma da psiquiatria, que às vezes são sintomas simples e que não inviabilizam em nada a vida do indivíduo, ela é tratada como uma doença grave, que a gente vai ver que nossa doença mais grave é a esquizofrenia, né? Que era o que antigamente era se dado como louco. Então, na verdade, quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando de um global de um indivíduo, que realmente tem muitas particularidades, né? Porque aquilo que pode, por exemplo, ser bacana para mim enquanto vida, pode não ser para o outro. E isso, na verdade, é muito subjetivo. Então, a gente pode dizer que ter saúde mental é a pessoa se sentir plena. Mas a gente também não pode entender que ele não vai ter sintomas, porque isso é utópico, é igual a pessoa que passa a vida procurando a felicidade. O que é felicidade? Isso não é palpável, né? E aí às vezes a gente vai ouvir as pessoas, a felicidade é hoje, você está aqui desperto, você está acordado, você né? Então, ontem até brigando com a minha menor desse negócio de tarefa. Ela tinha escondido um monte de tarefa que eu achei, confusão e... Aí, mãe, ela é bem simuladinha, assim, mãe, eu não tenho culpa de ser culpa. Culpa você tem sim, porque você tem uma opção de escolha todos os dias na sua vida. Você escolhe. Até usei para ela, tem um sobrinho que é tetraplégico, assim. Agora, o seu primo não escolhe. O seu primo nunca escolheu colocar um copo na boca, andar. E o meu sobrinho, apesar de ser tetraplégico, ele está terminando o último ano de faculdade, porque ele tem o cognitivo perfeito. Então tem uma pessoa que vai, que escreve por ele, que lê para ele. Aí eu falei assim, isso sim é dificuldade, né? E mesmo dentro da dificuldade dele, ele nunca se queixou. Ele está sempre buscando. Então assim, o que é felicidade? A gente não pensa nisso, né? Que nós somos plenamente felizes porque nós temos plenas capacidades de fazer o que a gente quer, né? De buscar pelo que a gente quer. Então a saúde mental, ela realmente é algo muito global, né? Que vai nos trazer toda essa complexidade do ser humano. Então o que a gente vai ver ali provavelmente a
até a M1, isso daí é um pouquinho, às vezes a gente não consegue seguir tão direitinho, depende muito do nosso fluxo aqui na sala de aula, cada sala é única. Mas assim, a gente vai ver ali, ó, a gente vai começar com a descoberta, né, esse processo da evolução da psiquiatria, os conceitos gerais da psicopatologia, e que a gente já falou um pouquinho na aula passada. Vamos estudar um pouco aí sobre as psicoses, o transtorno do humor, os transtornos de personalidade. E aí a gente vai, né, provavelmente aí nesse período, um pouquinho, talvez mais, eu vou tentar avançar, a gente vai trabalhar os casos clínicos, fazer as nossas APS, que seriam as nossas fichinhas, né, e ter a prova de M1. E aí a gente vai dar continuidade, né, com a aula mais esperada, que é o transtorno de ansiedade. Todo mundo quer essa aula, né, de transtorno de ansiedade. E a gente faz, então, aí essa parte de farmacodependência. Provavelmente, psiquiatria geriátrica e psiquiatria infantil, a gente não terá. Porque, como eu tenho que dar farmacologia, a gente não consegue nunca chegar aí. E entre dar isso e farmacodependência, eu tenho optado por dar farmacodependência porque cai muito nas provas de residência de vocês. Manejo de álcool em urgência, manejo de maconha, manejo de paciente que chega com cocaína na emergência. Então isso daí a gente vai abordar porque realmente é o que vocês mais precisam. Da infantil eu vou falar provavelmente de TDAH só. Se der eu falo de autismo. Mas por que eu não me preocupo muito, né? E da geriátrica geralmente a gente fala sobre demências, porque vocês têm neuro. E aí, como são conteúdos que são paralelos, juntos, né? Então, com certeza na neuro vocês vão ver demências, vão ver autismo, tá bom? Então, inclusive até TDAH, provavelmente. Então, assim, esses 3 temas finais eu deixo assim para, se der, a gente faz, tá bom? Então, aqui a gente já tinha conversado um pouquinho, né? Na verdade, aí não é uma prova prática, mas a gente... Isso daí não está certinho porque eu acabei mudando depois das últimas reuniões. Mas a APS aí seria a nossa ficha, que vale 1 ponto, e ali casos clínicos e prova prática seriam os casos que a gente vai trabalhar em casa na sala mais 1 ponto, e a prova escrita valendo 8 pontos, tá bom? Então, aqui, ó, saúde mental. Ela é caracterizada por um nível aceitável de qualidade cognitiva e emocional, e não apenas a ausência do transtorno mental. Então, por exemplo, eu posso ter um transtorno mental, eu posso ter um transtorno de ansiedade, eu posso ter um transtorno depressivo, mas naquele momento eu estou com uma boa saúde mental. Né? Então, isso não inviabiliza. A pessoa ter um transtorno mental não quer dizer que ela não tem uma boa saúde mental, que ela não esteja bem dentro daquele momento, se ela está estável, se ela está medicada, se ela está fazendo psicoterapia, se ela está fazendo tudo aquilo que ela tem para fazer. Por exemplo, eu não posso dizer que alguém diabético que está estável, ele não tem uma saúde global. Se ele está estável, e por que ele está estável? Porque ele toma remédio, porque ele faz esse controle, tá? Então isso é muito importante, porque senão a gente descredibiliza as pessoas com transtornos mentais. Então, e o que seria um transtorno mental objetivamente? Seria uma combinação de alterações da nossa psique. O que tem na nossa psique é o que a gente vai estudar como exame mental. Se eu chegar aqui para vocês e falar assim, gente, faça aqui para mim agora uma ausculta do Ricardo, eu tenho certeza que qualquer um de vocês no 4º ano vai chegar aqui com o estetoscópio e vai conseguir descrever a ausculta do Ricardo. Ah, professora, ele está com batimentos, bulhas normofonéticas em 2 tempos, ele vai descrever. Se eu chegar aqui e pedir para fazer um exame da Vanessa, né, um exame do abdômen, vocês vão conseguir descrever a semiologia do abdômen. Mas provavelmente poucos aqui conseguirão me fazer um exame mental. E é esse que é o problema, porque até mesmo às vezes dentro da própria semiologia, parece que é pulado essa parte que é tão importante, que é ensinar o aluno a fazer a semiologia do estado mental. Então, se eu estou lá numa urgência, eu sei descrever, eu sei identificar se esse paciente está delirante ou
dele é organizado, não é? A parte sensorial, a parte do humor, a parte do afeto. Então a gente vai aprender isso e nós vamos ver que quando o paciente tem um transtorno mental, ele está pelo menos um desses itens do exame mental alterado, tá bom? Só que a gente só vai conseguir ver isso se a gente aprender. Vocês aprenderam semiologia do exame mental? Isso é uma outra coisa até que eu vou até falar com a professora também de sêmio. A gente tem identificado essas lacunas no curso de vocês, né? A farmacologia, hoje mesmo o professor veio falar comigo que já vai colocar agora para o terceiro ano uma aula só de psicofármacos, né? Então, assim, são as lacunas que a gente vai identificando e precisa ir ajustando, né? Me preocupa que vão baixar essa psiquiatria do terceiro ano. Aí eu falo, gente, como o aluno vai fazer psiquiatria sem ter vendo junto semiologia e farmacologia? Ou seja, né, bem complexo isso. Então, assim, ó, como eu falei, isso aqui eu vou falar bem rapidinho, tá, gente? Essa história da perturbação mental, ela vem, então, desde a nossa mais antiga história humanitária, né? A gente passa aí, desde o primeiro relato, né, lá em Roma, né? Então, a gente vai vendo toda essa história passando, né, ó, Hipócrates, antes de Cristo, Hipócrates já foi o quê, ó? A primeira pessoa a começar a ver que tinham problemas que vinham do sistema nervoso central, mais precisamente do cérebro. Então ele começou a perceber ali epilepsia, alterações comportamentais, né, que já eram relatados, mas eles não conseguiam classificar. E olha que interessante, isso sem nenhuma tecnologia, ele já percebia que o quê? Que o cérebro era o órgão central. E hoje isso é tão interessante que muitas vezes durante um curso formativo de medicina, o aluno ele ainda tem uma desconectividade. Ele não ainda entende que tudo que faz o corpo comandar é o cérebro. Desde os hormônios, dos neurotransmissores. Tanto é que a única morte realmente que acontece, que o organismo pode estar funcionando tudo, mas daqui a pouco vai parar, é a morte cerebral. E muitas vezes a gente faz como se o ser humano ele fosse desconectado, né? E a gente vai ver que os comandos mentais, eles comandam toda a nossa parte neurofisiológica, né? E motora do nosso organismo, tá bom? Então, só para a gente ter um pouquinho dessa ideia, né? Por exemplo, aqui, ó, no período medieval da Inquisição, o que era feito com essas pessoas que tinham comportamentos estranhos? Queimado na fogueira. Queimado na fogueira. Então você vê que vem, né, passando, a saúde mental, na verdade, ela vem de um grande sofrimento dentro do processo humano. Por isso que você não vê assim, eu sou muito amante da saúde mental, então às vezes eu contamino um pouco meus alunos, né? Sábado mesmo encontrei uma, nossa, minha filha ficou louca pra fazer saúde mental, depois ela foi passar na garganta e desistiu. Porque assim, realmente a verdadeira saúde mental, a gente tem lá, né? Eu vou estar lá no meu consultório, cobrindo a minha consulta particular, sentadinha, bonitinha, arrumada, fazendo uma consulta, mas não necessariamente esse é o mundo da psiquiatria, né? Como agora eu acabei de vir lá do HB, né? Cheguei lá às 6h30 da manhã e passei em lugar fedendo e passei, porque aí é um outro mundo, a gente já pega esse paciente num mundo muito mais profundo, de gravidade, consequências. Então, a gente brinca que quem vai fazer psiquiatria, antes de mais nada, é alguém que goste muito de pessoas, né? Geralmente o médico já gosta de pessoas, mas quem vai fazer psiquiatria tem que gostar ainda mais. Por quê? Porque muitas vezes eu vou pegar um paciente defecado, um paciente que não toma banho há mais de ano, um paciente que os dentes estão todos caídos na boca, então o paciente que está com o pé todo triturado, o paciente que foi lá e cortou a própria língua, o paciente que foi e arrancou o próprio olho. Então a gente vai ver coisas bizarras assim, né, muitas vezes dentro dos hospitais psiquiátricos. Me lembro recentemente uma mãe que o SAMU chegou, ela estava em surto psicótico, ela matou o bebê, né?
e ela arrancou os 2 olhos do bebê. Quando o SAMU chegou, né, foi uma cena de horrores. Então a gente tem também esse lado da psiquiatria, que na verdade é aquilo que dá o quê? Que dá ibope. Então o que as pessoas ficam muitas vezes da imagem da psiquiatria é essa do ibope. É o filme do Coringa, é os filmes, né, as maiores bilheterias da história, elas estão vinculadas a transtornos psiquiátricos. Né? Já foi retratado esquizofrenia, toque, psicopatias, né? Eu falei aqui para você, estava assistindo um filme, a parte de transtornos da sexualidade, né? Então, jogos patológicos sexuais e tudo mais. Então, a gente vai ver aí que, na verdade, ainda a psiquiatria, né, os transtornos mentais, eles mexem muito com essa questão do imaginário humano, né, das suas consequências em relação a isso. Então, por exemplo, ontem eu estava lendo, o pai que estuprou a criança de 2 anos e meio, que ela morreu aqui no interior, né? Aí é um pai usuário de substância. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas não veem o uso de substância como um transtorno psiquiátrico. Vocês vão ver que quando a gente vai fazer exame mental, eu sou, anamnese, eu vou ensinar vocês a fazer, eu sou muito chata. Então eu pergunto tudo do paciente e às vezes eu falo assim, tem histórico familiar de transtorno psiquiátrico? O paciente fala não. Aí quando eu vou colher a HDA do paciente, lá no meio ele fala assim, então meu pai era alcoólatra. Então ela tem um histórico de transtorno mental. Eu falei, o pai era alcoólatra. Né? Então a gente vai ver que isso impacta e aí a gente muitas vezes não entende. Então eu estava lendo essa reportagem, a mãe estava dormindo com o bebê recém-nascido, passou a deixar a filha de 2 anos e meio dormir com o pai no colchão na sala. Esse pai com histórico de uso de substâncias, com histórico de estupros prévios, né? Aí a mãe relata lá que começou a ouvir a criança toda noite chorar, mas assim também, gente, aí a gente fala, né, o sapo só casa com sapo. Ela também foi extremamente, né, digamos assim, conivente ou se fez de demente, né? Até o ponto do dia que a criança chora sem parar e morre. Porque imagina, um adulto estuprando uma criança de 2 anos, né? E uma criança autista ainda. Então, é muito complexo e aí a gente vê a dimensão que esses transtornos eles podem alcançar, né? Em termos de gravidade social. Então, a gente tem toda essa parte aí que vai passar pelo mercantilismo, depois a Revolução Francesa, onde começou a mudar um pouco aí a situação, no sentido do quê? De segregar, que é o que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês. As pessoas eram segregadas. Aqui no Brasil a gente tinha grandes hospícios, esses hospícios hoje eles estão alguns parcialmente desativados, eles não têm mais essa figura que tinha anteriormente, mas gente, ainda é muito cruel, muitas vezes, vamos dizer assim. E Pinel, eu não sei se você já ouviu falar, quando eu era criança, eu me lembro na escola que quando a gente queria brincar com alguém era longe, esse menino é Pinel, esse menino é um Pinel. E aí, na verdade, a gente nem sabe de onde vem essas terminologias, né? Mas na verdade vem daí. Porque Pinel, ele é considerado o pai da psiquiatria, porque foi, né, a primeira pessoa ali, o primeiro médico que realmente se voltou e se dedicou ao estudo, né, e a auxiliar no processo do que era realmente aquilo dito loucura e como isso poderia, então, ser conduzido dentro da sociedade. Gente, lembre-se que o problema do transtorno mental, na sua grande maioria, seja do mais leve ao mais intenso, ele gera um burburinho social. Então, se ela estiver aqui, qual é o seu nome? Desculpa. Se a Tamira estiver aqui e ela tiver uma crise de ansiedade aqui sentada e começar a chegar ao nível de ter uma crise de pânico, o que acontece? Ela vai estar aqui, vai estar todo mundo, nossa, enfim, já gera uma situação de exposição. Isso é inevitável, né? E aí eu posso ter desse tipo de situação aqui, até uma situação onde tem um paciente aqui
que é bipolar e que está em fase maníaca e que ele começa a falar, que não deixa ninguém falar, o professor interrompe, o professor... Enfim, que também gera um problema social. Então a gente vai ver que o grande pilar da psiquiatria é que quando alguém não tem uma saúde mental íntegra, onde ele tem um transtorno mental acoplado, isso gera muito prejuízo social. Então, raramente o cara que está lá na cadeia, preso, ele não tem um transtorno psiquiátrico, né? Eu fui médica do Presídio Federal aqui durante 5 anos, então eu falo assim que foi uma grande escola de vida para mim, né? Não só quanto profissional, porque eu tive a oportunidade de, digamos assim, estar com as grandes estrelas do crime, né? Fernandinho Beiramar, Marcola, todos foram meus pacientes aqui, mas assim, de entender também a dimensão dessa mente, né? E é muito interessante a gente ver ali, sei lá, o Beiramar preocupado com a filha que não está fazendo tal coisa ou que não está indo à faculdade. Se o meu filho pegar uma cocaína, se eu pegar meu filho com uma cocaína, eu mato ele. E aí, paralelamente, o cara está aqui comandando a cocaína do mundo, o cara está aqui. É muito complexo, né? É muito interessante até, assim. Assim, é uma coisa que eu até falo que eu gostaria de ter um pouco de tempo para escrever um livro sobre essa minha experiência, um dia eu vou ter. Que é muito enriquecedor, a gente entende muito esse comportamento humano, né? Então, muitas vezes eu estive ali diante de, não, doutora, a senhora vai ter que dar a notícia para o cara que está ali preso, que o filho dele foi morto, queimado dentro do carro lá no Rio, não sei o quê. E aí é muito, eu não sei nem muito explicar para vocês a sensação de você chamar ali, às vezes, uma pessoa que ele está condenado pela sociedade, né, como uma pessoa extremamente perigosa, e aí quando você vai dar uma notícia que é do humano, né, daquela coisa assim, é filho, é pai, e aí você vê aquela pessoa se desmontar e chorar e se fragilizar como qualquer um de nós, é uma coisa muito doida, assim, né? Então a gente vai ver que, na verdade, a gente está sempre transpondo, né? E a nossa capacidade de ter uma vida mais tranquila ou mais próspera, ela está muito ligada a isso, às nossas escolhas, a nossa capacidade de fazer escolhas, e para ter capacidade de fazer escolhas eu tenho que estar com uma saúde mental íntegra, uma psique íntegra, né? Então a gente vai ver que isso aí vai acontecendo e vai, então ali, ó, como eu falei, nos anos 50 que começa a promoção da questão terapêutica através do quê? A clorpromazina, que foi o primeiro antipsicótico descoberto, ele na verdade era um anestésico dentário. E aí começaram a perceber que o quê? Ao anestesiar esses pacientes para fazer anestesia dentária, eles melhoravam muito. Então foi quando começaram a testar a clorpromazina para a terapêutica psiquiátrica, né? A gente vai depois estudar isso, ver que a clorpromazina é bastante sedativa. Na aula de fármaco a gente vai falar, e foi aí então que veio desenvolvendo todo o histórico de tratamento e melhoria cada dia mais. Para quem não sabe, a indústria dos psicofármacos é a indústria mais rica do mundo, porque é a indústria mais lucrativa. Alguém já foi no congresso de psiquiatria aqui? Congresso de psiquiatria só pareia com outro congresso da área médica, cardiologia. Então são congressos extremamente, a área de stands dos congressos, ela é extremamente dotada de recursos tecnológicos. Você coloca o óculos, entra dentro do ser humano, entra na cara, tudo que você imaginar, eles dão de brindes caríssimos. Por quê? Porque é uma indústria que ganha muito dinheiro, né? E eles investem maciçamente. E agora nem se fala depois de que muito se mudou em relação aos transtornos psiquiátricos, né? Então a gente vive hoje uma nova era da psiquiatria. Eu brinco que antigamente chegava lá no consultório,
Não, doutor, esse remédio, você passava meia hora convencendo o paciente, olha, isso é seguro, fique tranquilo. Agora, gente, é engraçado. Eu sou super mão leve, eu prescrevo muito assim o necessário. Aí o paciente, a senhora só vai passar isso? Não, doutor, é muito pouco. Será que vai dar conta? Será que não sei o quê? Aí o paciente ele já quer um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para ansiedade, um remédio... É impressionante, porque hoje as pessoas perderam totalmente o medo do psicofármaco. E aí a gente vive, então, um novo momento, né? Esse dia eu estava muito flutuante aí. Eu fiquei impressionada. De repente, de noite, começou um troca-troca de remédio. Gente, o que está acontecendo? Não estava entendendo nada. Aí eu falei, você está com dor de cabeça? Olha, né? Eu sei, você está com dor de cabeça? De pior não tenho, de um... Não, eita, vamos escolher a psiquiatra. Porque que foi? O povo traficando Zolpidem para dormir. Eu falei, gente, vocês estão falando sério com um negócio desse? Né? Eu falei assim, pô, eu sou psiquiatra, se vocês me pedirem um Zolpidem, eu não tenho na minha bolsa. Me pediram um prazo, eu não tenho na minha bolsa. Vocês estão trocando Zolpidem para dormir um flutuante desse aqui, né? Tipo assim, mas é isso, hoje é um novo modelo, né, de comportamento também frente ao tratamento dos fármacos e o pior, né, que é mais preocupante, a utilização desse fármaco como fuga das desestruturas da vida. Então assim, eu não durmo, desculpa, tá? Eu não durmo, mas eu tô lá. Até 11 horas da noite eu tô olhando o TikTok, olhando o Instagram. Não vai, né, gente? Porque nós estudamos quanto médicos que melatonina precisa do que para ser produzido? Disso. Mas eu não consigo pegar no sono. Não vai mesmo. Quando que ele pega no sono? Quando não tem mais jeito, o celular vai caindo da mão. Aí no outro dia eu acordo acabado. Lógico, dormiu pouco, né? E aí vai virando um ciclo. E hoje a realidade do consultório é que eu tenho mães que chegam já com meninos com 7 anos querendo que eu medique para insônia. Mas a mãe não quer tirar o celular. A mãe não quer tirar o tablet. E a gente ainda tem que ouvir quando você fala, mas mãe, é a mesma coisa, vocês vão ver na pediatria. A criança está obesa. Quem é que compra a dita comida? Porque uma criança de 4, 5, 6 anos, ela não tem esse poder. Aí a mãe, né? A mesma situação é o celular. Hoje em dia, todo mundo vai lá e oferta. Todo mundo vai lá e oferta. Aí depois a gente tem um problema que vai ser resolvido com medicação. Sabe como fica esse cérebro? Eu pegar um cérebro desde pequenininho e começar a colocar química, esse menino fica muito mais propenso a ser usuário de substâncias na fase da adolescência, a buscar maconha, a buscar coisa que pode, tudo aquilo que gere nele uma sensação do quê? De tranquilidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então assim, no Brasil, gente, nós temos aí os primeiros retratos da psiquiatria desde 1808 com a vinda da família real. Então a gente sabe, né, que dentro da família real, assim, vários membros tinham transtornos mentais, né, que a gente lê os livros e sabe dessas histórias. E isso então começou ali também a gerar uma maior visibilidade desses transtornos e como a gente ia tratar isso. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês um vídeo, só para a gente entender como que a gente vê essa questão do manipolo de antigamente. Não sei se alguns de vocês já tiveram contato com isso, né?
pessoas morreram aqui. Tragédia que inspirou o livro Holocausto Brasileiro, da jornalista mineira Daniela Arbex. O título é discutível. O Holocausto foi um momento singular da história do século XX, com 6 milhões de judeus mortos. Independente de números e conceitos, as fotos de Luiz Alfredo, na época repórter fotográfico da revista O Cruzeiro, mostram claramente que alguma coisa muito grave se passou por aqui. O título realmente é forte, a gente sabe que o Holocausto ele remete ao nazismo, mas assim como os judeus foram encaminhados para os campos de concentração nazistas em vagões de carga, os pacientes do Hospital Colônia também foram encaminhados para cá em trens, em vagões de carga. E quando eles chegavam nesses vagões, eles já tinham a sua condição, eles já eram desumanizados, né? Eles eram trazidos para cá, chegavam aqui, eles passavam por um banho de desinfecção, eles tinham as cabeças raspadas, eles eram uniformizados e tinham sua humanidade confiscada. Então, assim, foi uma tragédia, claro que não na proporção dos milhões de judeus, mas foi uma tragédia também singular na nossa história. A maioria dos grupos que vinha para o hospício de Barbacena vinha trazida pelos trens. Tanto que surgiu em Minas há muito tempo uma expressão que existe até hoje, trem de noivo. E o próprio escritor Guimarães Rosa já mencionou esse trem que trazia grupos para Barbacena, um de seus contos. A gente reparando notava as diferenças. Assim, repartido em 2, num dos cômodos, a janela sendo de grades, feitas de cadeia, para os presos. Para onde ia no levar as mulheres, era para um lugar chamado Barbacena, longe. Para o pobre, os lugares são mais longe. É incrível, o Soroco, sua mãe e sua filha, é um conto em que ele fala de Barbacena, ele cita a cidade de Barbacena e ele conta como foi a despedida do Soroco com os amores da vida dele, que já estavam, que eram duas pessoas consideradas loucas e que precisavam ser colocadas nesse espírito coletivo. Os vestígios daquelas viagens de trem ainda existem por aqui. Embora os trens tenham mudado, hoje só transportam mercadoria e as estações tenham sido fechadas, algumas semi-destruídas pelo tempo. Era um manicômio em 1900, mas extremamente temperamental. Assim, em torno do hospital cresceu também uma rede de clínicas particulares que existe até hoje. Há pacientes cérebres como craque Heleno de Freitas. Era um jogador excelente, mas extremamente temperamental. A sífilis, o vício e a raiva se transformaram em loucura. Passou 4 anos e 10 meses e 25 dias internado até morrer de paralisia progressiva, esquecido em 1959. Isso aqui é uma coisa interessante, né, gente? Nós pensamos que nunca vamos ser acometidos por um transtorno mental, né? E aí, o que a gente sabe? Como qualquer doença, eu posso ser rico, posso ser médico, posso ser desembargador, jogador de futebol, pessoa que limpa ali o auxiliar. Gente, todos nós estamos suscetíveis de um transtorno mental. E, inclusive, hoje, a nossa área, infelizmente, a medicina é uma das mais afetadas pelos transtornos mentais. Só cresce, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Mas no manicômio de Barbacena também se escondia um capítulo da vergonha nacional. O livro menciona que apenas 30% dos pacientes tinham diagnóstico. Por exemplo, se vocês forem no HB hoje, agora, vocês vão ver muito assim ainda essas cenas. Não nessa proporção de quantitativo de pessoas, mas vocês vão ver aqueles pacientes andando, muitos com a roupa rasgada, outros ali, né, sem roupa. Vocês vão ver muito isso aí. Por quê? Por exemplo, hoje, o que o Estado teria que fazer efetivamente? Lá no HB, vocês vão ver toda hora o paciente foge, ele pula o muro. Por quê? Porque não é uma cadeia
cadeia, é no hospital. Mas a quem caberia proteger e resguardar a vida dessas pessoas? Ao Estado. Só que o Estado ele não quer contratar 3 pessoas para colocar lá no muro olhando se alguém vai pular ou não. Porque é paciente psiquiátrico. Então, vocês vão chegar lá no HB e vão encontrar ainda um monte de lençóis, de camas sem lençol. Aí eu te pergunto, você não vai ver isso na clínica médica, você não vai ver isso na ginecologia, você não vai ver isso. E aí quando você vai lá falar, porque eles sujam muita roupa de cama. E daí? A tua obrigação é trocar, faz parte do processo patológico dele. Se o paciente lá na clínica médica suja 3, 4 lençóis com sangue que está saindo do scalp, ninguém reclama. Ele troca. E você não ouve isso. Então a gente vai ver que o paciente grave, ele ainda tem, né, muita descredibilidade, muitas vezes muita desumanidade. Hoje não tanto, hoje melhorou muito, mas eu me lembro quando eu comecei no HB, de épocas de eu passar visita de domingo, de eu chegar lá e ver paciente com esparadrapo na boca porque estava gritando muito. Então a gente vê de tudo. Né? Pacientes que a gente tinha que chegar e cortar o cabelo porque ele se debatia tanto na cama sem lençol, que aquele calor que é Porto Velho, né? A pessoa se debatendo horas e horas, o cabelo dá um nó e depois nada solta, né? Então a gente ainda vê muito isso, né? É triste, mas é uma realidade. A estimativa é de que não tem esses personagens, por exemplo. É igual lá, é o que o aluno ontem me falou. Homossexuais, políticos, meninas que haviam perdido a existem lugares melhores que o HB, olha o mundo ideal do paciente, olha só. O que é o mundo ideal? Aí está misturado criança, adulto, homem, mulher, que era o que acontecia aqui no HB, era misturado homem, mulher, direto aparecia paciente gestante, né? Mesmo entre os homens, muitas vezes eu tenho lá misturado o esquizofrênico, o psicopata, o usuário de droga e um déficit cognitivo, ou um autista. O que acontece com o usuário de droga? Quando ele sai da abstinência da droga, ele está lúcido. Aí ele está ali confinado. Muitas vezes, se não tomar cuidado, o que ele faz? Ele vai lá e estupra o autista que está lá dentro. Olha a complexidade disso. Então, teoricamente, qual é o mundo ideal de um tipo de hospital desse? Que fosse tudo separado. Não só homem e mulher, mas dentro do próprio ala masculina ou feminina, que eu tivesse separação do quê? De complexidade, de patologias. Esse é o mundo ideal. Que cada um tivesse no seu cargo. Com meninos e não eram bem vistos e claros insanos. Olha aí, isso daí, por exemplo, aí está um quantitativo enorme. Mas se você for lá hoje no HB, eu vou ter pelo menos 6 macas, 6 camas num único quarto. Como é para o cara que está lá se recuperando, digamos que ele já esteja assim 80% para ir de alta, dormindo do lado do cara que chegou completamente psicótico. E que ele pode dormir, ele lá esmurrar ele, como a gente já viu 1000 vezes. Vai lá e tira o leite. Então, quer dizer, o próprio sistema, muitas vezes, ele adoece e ele não melhora o paciente. Vocês estão entendendo isso? É muito complexo, né? Olha isso daí. Quem que te garante? Eu já tive uma vez uma situação aqui no HB que eu internei um lutador de jiu-jitsu, usuário de droga, cara enorme, enorme. Ele se desamarrava o tempo inteiro da contenção. Caíram numa bobeira, colocaram outro paciente, um senhorzinho para dormir do lado dele. O que aconteceu? De madrugada ele se desconteve, quase que matou meu senhorzinho por não ter não sei quantos dias, de tanto que ele esmurrou a cara do velho dormir. Então isso é muito sério, né? A gente está falando de coisas complexas. E não tem esses personagens, por exemplo, a própria mãe, a Geralda, a mãe do João Bosco, ela era uma menina. Ela vai falar das histórias dos pacientes.
pacientes que tiveram a vida toda centrada. Choques elétricos e erros Nesse caso, quem que se responsabiliza por algo que aconteça com esse? Ou não responde a família? A família procurar, se ela provar. E uma finalidade da choque. Hoje, Essa questão do eletrochoque para determinados tipos de doença. Aí vamos lá, essa fala dela que eu vou falar para vocês, tá? Médico nunca jamais fala essa palavra eletrochoque, tá? Isso é uma palavra totalmente estigmatizada. O que a gente fala é eletroconvulsoterapia, tá? Eletroconvulsoterapia, que nada tem a ver com esse modelo de choque de antigamente. A eletroconvulsoterapia, a gente vai falar dela um pouquinho na depressão, é uma técnica extremamente eficaz, que é feita em centro cirúrgico, com anestesia geral, não dura mais do que 5 minutos, né? E que em alguns casos, refratários, gestantes, idosos, salva muitas vidas, né? Então, vocês não podem sair da faculdade com essa ideia de que hoje se faz choque no paciente igual nessa época, porque a gente ainda tem uma ala que eles chamam de Lama, né? Conhecido como Grupo Lama, que eles ainda propagam como se isso fosse feito. Isso não é feito. Isso, inclusive, inviabiliza a popularização dessa técnica tão valiosa dentro da psiquiatria. Hoje, quem consegue fazer uma eletroconvulsoterapia é quem tem dinheiro. Porque para o paciente fazer umas 10 sessões de eletroconvulsoterapia, ele vai gastar pelo menos uns 20 mil reais. Né? Então a gente vai falar um pouquinho disso aí para frente, só aproveitando essa deixa. Que é preciso ter anestesia, que é preciso que a pessoa tome como forma de... Então isso daí, né, era a realidade que acontecia. Eu acho que... Por exemplo, hoje lá no HB, a ala é separada, mas tinha uma ala do jardim, tinha umas grades que interligava os homens vêm, ficam na grade, as mulheres ficam na grade. O que acontece? Eles passam o pênis na grade, elas fazem boquete neles, vira transa pela grade. Gente, é um caos. Aí hoje eu cheguei, ele estava lá tampado, colocaram agora tampado, finalmente, né? Então é um tipo de comportamento que você vê ali bem animal mesmo, né? São pessoas que eles estão completamente, né? E aí vocês veem, a gente tinha um estudante de medicina daqui da finca, que surtou aí, até hoje, coitado, tá surtado. Ela saiu lá do HB o ano passado namorando um cara da aula psiquiátrica, desse esquema dessa grade, né? Então você vê aonde a gente fala que ninguém está isento de um problema desse. Uma menina bonita, acho que ela estaria agora no quinto, era no sexto. Uma menina bonita, ela é blogueira, né? E até isso é um problema. Parece formada, ela era T15. Era o quê? Ela era da T15. Então Ela é formada já. Não, acho que não. Acho que ela é da T16, acho que ela é da T14, eu acho. Bom, Não, ela já foi. mas ela parou, né? Não continuou. Mas aí é a mesma situação que a gente fala. Qual que é o histórico dela? Uso de substâncias, as pessoas acham que não dá ruim, né? A gente fala. Todo aluno de medicina queria pegar ele e passar ele lá no primeiro ano dentro do HB. Ele vê lá verdadeiramente o que a maconha inofensiva que vem da terra faz. Pode ter 10 que vai fumar maconha e não ter nada entre aspas, sempre tem, né? Mas é que a pessoa não vê. Mas pegar e mostrar aquele que psicotiza e não volta. Né? E você pode ser aquele. Então você pode estar ali no seu 4º ano de medicina, ir para uma festa, fumar uma porcaria da maconha, vai beijar na boca, vai fazer outra coisa, né? Vai sei lá o quê. Não, vai, fuma maconha, aí o cara psicotiza e vai parar no hospital psiquiátrico e provavelmente, às vezes, nunca nem volte. Né? A gente tem uma história bem recente, filho dos grandes catedráticos da USP de São Paulo,
Na calorada dele, ele foi fumar maconha, surtou e não voltou mais. É um grande professor catedrático de São Paulo. Então, assim, às vezes a gente vai discutir com um aluno, então a senhora quer dizer que o álcool não faz mal? O álcool é bom, então encher a cara pode. Gente, não estou falando que é bom, não. Não estou dizendo que uma droga justifica a outra. Porém, o álcool, no imediato, ele te gera problemas sociais daquele negócio, né? De fazer porcaria, de bater um carro, de ter um comportamento inadequado, mas ele não psicotiza o indivíduo a ponto de destruir a vida dele numa única noite para todo sempre. A maconha, sim, isso pode acontecer, as pessoas querem tampar o sol com a peneira. É uma droga extremamente alucinógena no sistema nervoso central, igual aquele chá de mariri. É a mesma situação. Toda droga que for muito alucinógena, ela tem riscos, e riscos potenciais para o cérebro, tá? Então, as pessoas minimizam, por isso que no Brasil, aí quando fala, mas a Holanda é liberada. Se vocês entrarem, a Holanda está voltando atrás. Vários países que liberaram a maconha estão voltando atrás. Por quê? Porque eles diminuem a criminalidade, mas eles não estão tendo onde colocar tanto doente mental. Não tem hospital para tanta gente. Então, é isso que se debate muito. As pessoas acham que é brincadeira e não é. Tá? E aí, eu acho que ele sustentou esse modelo da colônia e que sustenta até hoje. Uma certa vamos falar um pouquinho dessa situação. que anda na volta prevalecendo uma certa tolerância e violência. E que é um local. E aqui eu vou passar um pouquinho Quem também. documentou o Vou contar histórias de pessoas que tiveram filho aí dentro, aí tem pra adoção, né? Muitas vezes dizendo que não eram pessoas doentes. Cristais tchecos e outros itens destinava-se a fazer isso. Faziam até lobotomia nessa época. Hoje em dia, a gente já não vê esses pacientes tão graves. Por quê? Porque isso aí era uma época que não tinha tratamento. Então hoje, como a gente começa a tratar cedo, teoricamente, a gente vê cada vez menos esses pacientes assim, totalmente fora da casinha. O dia que vocês forem lá, vou levar vocês lá na cabeça, vocês vão ver Rosana, que é a nossa paciente há 22 anos lá na cabeça, né? Institucionalizada, no pensamento. Ela anda sem roupa o dia inteiro, a gente vai com a roupa, ela tira a roupa. Ela come a comida do gato, que tá lá, ela é realmente totalmente desorganizada. Né? Então, mas esse tipo de paciente, Dona Cleusa, hoje eu cheguei lá na Dona Cleusa, dança e xingando, tudo quando ela fala, mulher, tá brava hoje, acabou de mal, ela continua, mas ela passa por você, ela não vai te agredir nada, ela passa gritando, né? Então, assim, a gente já não vê mais essa gravidade, né, com tanta frequência. Vocês ainda vão ver aqui, porque a gente tem essa questão no HB de ter muitos pacientes ainda institucionalizados, que o hospital não conseguiu voltar eles para casa, né? Porque depois disso daí, o que foi feito com a reforma psiquiátrica, foi determinado que todos os pacientes teriam que voltar para as suas casas, serem cuidados pelos seus familiares. E eles só ficariam hospitalizados no sul. Né? Então ele vai entrar no sul, acabou o sul, ele vai para cá. E hoje, como que a gente vê? Isso aqui, por exemplo, vai mostrar para vocês uma casa. Eu vou até explicar isso aqui, só para vocês entenderem então, o fluxo, aonde que hoje o paciente ele chega nesse local. Então, como que funciona? Antigamente era tudo isso aí que a gente viu, que era o hospital sanatório. Hoje não é mais assim. Nessa época,
que foi feito? Foram pegos todos esses pacientes que estavam aqui no manicômio e pela lei, uma lei, né, foi determinada que todos esses pacientes tinham que ser desinstitucionalizados. Desinstitucionalizados para onde? Foram criados no Brasil o que a gente conhece de CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Então, todos esses pacientes voltavam para a sua casa, porém ele era vinculado a esse CAPS. E o que é o modelo CAPS realmente? É a casa do paciente. O paciente praticamente só dormia em CAPS. Então, ele podia tomar café da manhã no CAPS, ele passava o dia lá dentro do CAPS, esse CAPS ofertava professor de educação física, terapias manuais, música, esporte, ele podia almoçar, ele era aqui então atendido por uma equipe multiprofissional, médico, psicólogo, psiquiatra, e aí foi feito então isso. Como tudo no Brasil, a coisa era cara. Então hoje, por exemplo, o CAPS que eu trabalho, ele tem isso daqui nem de longe. Hoje o CAPS que eu atendo é basicamente um ambulatório. O paciente vai lá para ser atendido por um psiquiatra uma vez a cada 3 meses. Ele pegar a receita, se ele precisar de um psicólogo, pelo quantitativo de pacientes, de funcionários, no máximo uma vez por mês. E o restante a Deus pertence. Assim. Alguns estados mantêm o modelo CAPS porque são estados que trabalharam realmente, verdadeiramente, a questão da desinstitucionalização do manicômio. Então, nessa época, o que foi falado? Nós teríamos o CAPS, nós teríamos um hospital psiquiátrico, sendo que na lei está descrito que todo hospital geral deve manter o seu quadro 10, no mínimo 10 vagas psiquiátricas. Vai tentar internar um parente de vocês no hospital particular em Porto Velho. Hoje o único que aceita efetivamente é o hospital Montete. Todos os outros, eles ficam inventando desculpa e já informam ao médico plantonista: se você internar, você vai dar conta dos problemas. É desse jeito. Tá? E a gente teria a emergência psiquiátrica, que seria para resolver a crise, né, do paciente. E nós temos as residências terapêuticas, que é isso que vocês vão ver aí nesse vídeo. Então, digamos assim, o paciente saiu do manicômio. Ele não tem família de jeito nenhum, ninguém achou nenhum vínculo dessa família. Para onde ele precisa ir? Para a residência terapêutica. O que é a residência terapêutica que eu vou mostrar aí para vocês agora? O governo ele tem que alugar uma casa no meio da cidade, no meio da sociedade, aonde ele coloca um benefício para cada um daqueles pacientes, para ele ter o dinheiro dele, manejar o dinheiro dele, ir à padaria, voltar, fazer uma compra. O governo coloca um cuidador dentro dessa casa e de tempo em tempo o psiquiatra vai nessa casa, o psicólogo vai nessa casa. Todo o suporte do CAPS vai à residência terapêutica para dar suporte a esse paciente. Porto Velho, Rondônia, não tem nem sequer uma residência terapêutica. Chega a ser ridículo. Faz quase 10 anos que eles ficam orçando uma residência terapêutica, que não vai dar nem para o começo do cheiro. Porque a residência terapêutica ela tem que ter características. Eu não posso colocar aqui homem misturado com mulher, vai ser a mesma situação. Eu não posso colocar uma pessoa de extrema gravidade, eu tenho que selecionar esses pacientes com perfis cabíveis de moradia. É isso? E aí acontece isso aqui, ó. Eles vão ver uma casa, esses que vocês vão ver agora, tudo é do manicômio, daquele manicômio que a gente viu na imagem. É a casa
dor. do século, o Brasil passou por uma reforma no tratamento de pacientes com transtornos mentais. E ninguém viveu mais amplamente essa transformação do que a Alzinha, uma sobrevivente no manicômio em Com Barbacena. dignidade, com roupa, né? No ambiente deles, com a liberdade de dormir na própria cama, de comer o que quer, de fazer o que quer, né? Por que, gente? Não é porque alguém tem um problema mental que ele é retardado mental. Ele entende perfeitamente. A doença pode ser a mais grave da galáxia. Se até um cachorro entende o que é carinho, o que é atenção, quem dirá um ser humano que é um ser racional. E hoje, muitas vezes, as pessoas dão muito mais carinho ao cachorro do que a um ser humano com problema. Essa é a verdade. Hoje, ela vive na cidade num núcleo terapêutico residencial com mais Por exemplo, de essa paciente aqui do níveis lado, de dificuldades diferentes. ela é uma paciente No grave. princípio do século, o Brasil passou por uma reforma no tratamento. Isso aqui é porque assusta. Ela tá. Mas isso aí é um bebê. Uma paciente dessa não faz nada com ninguém. Ela não vai bater em ninguém, machucar ninguém. Ela é um bebezinho. Né? É porque às vezes assusta o movimento, a caricatura que o paciente vai ficando, né? Ó, sem dente, toda essa situação. De pacientes com transtornos mentais. E ninguém viveu mais amplamente toda essa transformação do que a Alzinha, uma sobrevivente no manicômio em Barbacena. Hoje, ela vive na cidade num núcleo terapêutico residencial com mais 7 mulheres, com níveis de dificuldades diferentes, mas em harmonia na casa que habita. Elzinha foi internada quando menina numa instituição para menores na cidade de Oliveira, em Minas Gerais. Adulta, foi transferida para o manicômio de Barbacena e hoje vive uma vida integrada na cidade. Porque é muito bom para mim, graças a Deus. Eu saio. Isso aqui, ó, é uma característica das doenças mentais graves. A gente vai estudar isso. O paciente, ele regride, ele é um bebê. Às vezes você vai ver uma pessoa adulta, por isso que às vezes ele vai ali e defeca no chão. Igual uma criança que está fazendo um desfraude. Ele pega uma boneca e quer brincar, né? Porque a esquizofrenia, a gente vai estudar isso, ela quando começou a ser relatada, ela era relatada como uma demência precoce. Eles viam pacientes jovens com comportamentos demenciais. E isso se reflete muitas vezes no comportamento desses pacientes graves. Quando eu quiser ir na rua sozinha, vou na rua aqui sozinha, se eu quiser ir lá na feira sozinha, fazer uma comprinha, comprar uma verdurinha, eu vou sozinha, graças a Deus, me vem, eu vou tudo direitinho. Você fica lá para fazer isso, vai estudar. É uma coisa muito triste. É um sintoma psicopatológico. Não, eu fui internada, nossa, era muito triste. Lá a casa dela, tudo era choque, era cela, mas graças a Deus, eu nunca fiquei na cela, nunca tomei choque, graças a Deus, para a verdade, porque para a verdade não era ficar aqui. Eu nunca tomei choque, nunca fiquei na cela. Mas eu fiquei lá apenas nas outras, porque ficava lá na cela, lá, aquela chuvada, uma mulher, batia frio, aquele era frio, ela ficava lá na cela lá, as outras tomando chá e boteava. Isso eu estava ela estava muito tadinha, ela estava, não pode nada com ninguém mal, não estava batendo com ninguém não, aquela fraquinhazinha tadinha. Eu falava com o doutor, ele fala isso não, doutor, não dá para com ela não, ela não está batendo ninguém, ela não estava falando nada com ninguém. Eu dou choque nele, Aí Deus ajudou que Deus ajudou, que foi Deus mesmo, que Deus está lá no céu mesmo, eu perecei mesmo, Deus está lá no céu mesmo, que ajudou, que chamou o governo dele, aí parou que ele tirou o choque A ponto de se Porque é um casal, isso também aqui acontece muito, tá? E conseguiu
sapo, casca-sapo. Então, assim, acontece muito também de casais, né, se conhecerem nos hospitais, conhecerem-se nos CAPs e se casarem mesmo, né? Muitos, eu tenho vários aqui no CAPs. A família acaba dando suporte e eles, dependendo da complexidade, às vezes um é mais grave, o outro é menos grave, aí um cuida do outro, aí quando o outro não surta, a família vem e acorde, às vezes surta os dois e cai nos dois, é mais ou menos assim. Mas eles vivem, eles têm, né, igual hoje, eu estava com um paciente que ele é de alta floresta, e ele estava choroso, quer ir embora, já estava com um problema, uma questão colestática, que a gente está investigando, está bem amarelo, vai passar por uma investigação. E aí ele falou, doutor, eu estou com saudade da minha filha, e começou a chorar, né? Mas aí ele foi contar, mas eu realmente pedi para vir, eu estava zoado na cabeça, doutor. Eu estava vendo coisa, o próprio paciente, com o passar dos anos, ele também sabe das limitações dele. Né? Uma casa em Barbacena, e economizava e vendia a pé, a ponto de se tornar importante entre pacientes e funcionários, porque emprestava dinheiro a juros. Nós tínhamos um dinheirinho, eu apertava o dinheirinho, eu dava a água que era cruzeiro, não era que ela não. Eu não faço aquilo desse, ele está lá dentro, mas ele está dando negócio dentro do hospital. Eu cobrava dinheiro. Isso aqui no HD acontece direto, a gente, quando sabe, tem que interceptar. O que eles fazem aqui na HD? Não pode fumar, que é uma coisa que é uma crítica que eu faço, mas a gente não tem muito o que resolver, porque é um hospital. Mas quando é clínica psiquiátrica isolada, geralmente a gente deixa um fumógrafo. Por quê? Tem pacientes que, esses mais antigos, a nicotina, ela compete com o receptor dopaminérgico, a gente vai estudar sobre isso. Então a nicotina acalma muito eles. Então esses pacientes muito antigos, a família, assim, sabe, dá de caixa de nicotina para eles fumar. Quando eles chegam na internação e a gente tira isso, eles ficam enlouquecidos além da situação basal. Então muitos pulam o muro para ir fumar. Tem uns que você morre de rir, porque a psiquiatria é engraçada, sabe? Eu tive muito também. Aí eles pulam o muro, não, vou tomar uma fumadinha, eu já voltei pelo muro mesmo, tá bom? Mas tá bom. E aí o que acontece? Muitos, quando pulam esse muro, pega na rua, pede, aí ele volta e vende para os outros escondido. Aí o paciente vai e pede para a família quando vem dinheiro que tem que pagar a dívida dentro do hospital. Olha, gente, é confusão. É lógico que a gente discorda, a gente tenta frear isso, mas agora o Pix piorou ainda mais isso, né? Então eles fazem esses que são mais espertos, mais sábios, eles comandam o pelotão. Paciente, assim, olha, eles vão sozinhos, a consulta. Se a gente considerar que eu estou nascendo na cidade, de hoje eles vivem uma situação muito mais humana, né? Uma condição de subhumanidade. Isso aqui é outra coisa muito importante. A justiça tem que estar com a psiquiatria, o tempo todo a gente tem situações judiciais. Por exemplo, agora mesmo eu estou com um paciente que também é estudante de medicina, só que eu acho que ele dá merda até. Eu tenho uma audiência dia 8, por quê? Porque ele precisa ser internado compulsoriamente. Ele não entende, ele quer fazer uma coisa, ele não entende. Foi um paciente que a mãe foi se estendendo, hoje não tem volta, né? E aí, assim, como que a gente vai fazer isso? Eu preciso da justiça. Eu preciso que o juiz determine essa internação compulsória, independente da função dele. Mas se eu vim aqui pegar, é um estudante de medicina. Teoricamente, ele veio aqui, busca, lembra, estuda. Aí eu te pergunto, como eu, quanto médica, vou autorizar esse indivíduo se tornar médico, sendo que ele não consegue prover a própria vida. Quando ele chega em casa, ele é assim, coisas que inimagináveis, né? Então tem muito isso também, né? Como que a gente intervém? Então a justiça é muito importante. Esse caso aqui, pessoal, hoje ele é dividido de que forma? Nós temos o que a gente chama de CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS AD e
infanto-juvenil. Teoricamente, o que divide o CAPES 1 do CAPES 2 é o quantitativo de pessoas da população. Então, se eu tenho uma população pequena, até 20 mil habitantes, eu posso ter um CAPES 1 só. Quando esse CAPES é 1, eu não necessariamente tenho que ter um psiquiatra. Eu posso ter um clínico geral com formação em psiquiatria e a outra rede, a enfermeira, o técnico, que vai dar a rede. A partir do CAPES 2, o CAPES 2 já é para populações maiores, eu tenho que já ter um psiquiatra. Hoje, onde eu trabalho, o CAPES 3 Marias, é um CAPES 2. O outro CAPES grande que a gente tem no estado é o CAPES Madeira da Morena, que foi o primeiro CAPES criado no município de Porto Velho, no estado, na verdade, na Roma, que foi exatamente para fazer essa desinstitucionalização. E quem fez isso foi o estado, não foi a prefeitura. Porém, hoje, tudo isso daqui, ó, é uma obrigação, principalmente aqui, ó, é uma obrigação da prefeitura e não do estado. Então, veja só, dentro de Porto Velho nós temos 2 CAPES 2, um da prefeitura e um do estado. Esse do estado, eles toda hora ameaçam fechar. Tem não sei quantos mil, o meu que é mais novo, hoje eu estou com quase 14 mil usuários. Eu sou a única psiquiatra desse caso. Então, para vocês terem uma noção da dimensão do negócio. Esse aqui deve ter no mínimo uns 30 mil usuários. E toda hora eles falam que vão ter, porque o Estado ele paga diariamente multa porque ele ainda não tem isso aqui. Aqui ele responde lá pelo HB, como hospital psiquiátrico, aqui como emergência psiquiátrica, o João Paulo II. Então, o nosso Estado hoje, ele é um Estado inoperante, tanto a nível de prefeitura quanto a nível de Estado. A Prefeitura de Porto Velho já era para nós termos um CAPES 3 pelo quantitativo de população, quiçá 4, que já tem alguns estados com 4. O que é o CAPES 3 e o CAPES 4? Ele já funciona como uma semi-internação. Então, no CAPES 3, o paciente tem lá, a gente tem lá alguns leitos, o médico psiquiatra fica de plantão, em escala de plantão. Então, chegou lá o Ricardo surtado, mas ele já é um paciente psiquiátrico, ele já tem diagnóstico, eu já sei que ele é esquizofrênico. Eu não preciso levar o Ricardo para a emergência psiquiátrica, atolando a emergência que acontece aqui no João Paulo II. Para onde que eu levo o paciente? Eu levo ele para o CAPES 3 ou para o CAPES 4. Porque lá eu já tenho um profissional especializado que vai fazer a medicação, vai tentar estabilizar o quadro e, na maioria das vezes, em 2 dias, em 48 horas, ele já consegue mandar ele de volta para casa. Ou seja, eu evito o acúmulo na rede. Eu evito esse paciente ir para a emergência, de lá ir para o hospital psiquiátrico. O que acontece aqui hoje no HB? Nós somos o único hospital psiquiátrico de todo o estado de Rondônia, de Baixo Manaus e de parte do Mato Grosso. Então, hoje eu tenho um paciente internado aqui a 1.200 quilômetros de casa. O que é isso? Superlotação sempre. Épocas de final de ano, isso já é prática na psiquiatria. Os familiares querem férias. Eles querem passar o Natal tranquilo, o Réveillon tranquilo, o que eles fazem? Muitos param de dar o remédio para o paciente escutar. O que acontece no HD todo final de ano, carnaval? Um toque. O paciente dormindo no chão, o paciente sem colchão. A gente chega, eu já cheguei a passar no HD com 100 pacientes sozinhos. Um domingo. Então, isso aqui é um sistema que precisaria funcionar. E outra coisa, quem que vem para cá? Por que eu vou falar agora? Por que vocês estão hoje tendo essa aula, vão ter essa disciplina? Quem deveria vir para cá é o paciente grave, é o paciente que estava aqui e vai para cá. Então, quem que está aqui no CAPS?
ansiedade moderada e tantas outras que a gente vai ver. Ele teria que estar onde? Na UBS. E quem deveria tratar esse paciente? O clínico geral. Vocês, no caso, estão sendo formados para isso. Então, isso aqui não se organiza porque a gente ainda não tem clínicos gerais capacitados para fazer isso aqui. Então, o que o clínico faz? Na hora que ele está lá na UBS ou na hora que ele está na UPA, ele recebe uma demanda psiquiátrica, ele é tão inseguro de identificar e tratar, de fazer uma semiologia e tratar, que ele manda para onde? Para o CAPS. Então, olha a loucura. Se você hoje chegar com uma crise de ansiedade na UPA ou na UBS, digamos que você vai lá na UBS, a clínica identificou, mas ela não te trata, ela fica insegura, ela não te trata. Aí ela fala assim, olha, você tem que procurar o CAPS. Quanto tempo vocês acham? Quanto tempo vocês acham que o Vinícius, em quanto tempo vocês acham que o Vinícius vai conseguir hoje, vamos supor, Porto Velho, uma consulta no CAPS comigo, lá no CAPS 2, para tratar a ansiedade dele? 3 meses. Em torno de 6 meses. Mas ele está tendo crise. Mas ele está passando mal. Toda hora ele fica indo para onde? Para a crise? Para a UPA. Para a UBS. Hoje, graças a Deus, aqui a gente já tem muitos ex-alunos. Por exemplo, eu já estou nessa pequena saúde dos 8 anos. Então, hoje, eu já posso visualizar e falar para vocês com toda certeza que isso já melhorou muito. Eles ainda mandam no CAPS, mas mandam já medicados. E quando eu vejo, são tudo ex-alunos meus. Mandam tudo medicado já. O paciente ele fica me aguardando, mas ele está já medicado, já está tratado. Às vezes, quando ele chega lá para mim, ele já nem tem mais sintoma. De tanto que isso é demorado. Então, por isso que a gente está aqui capacitando vocês, gente. Porque hoje a atenção básica, ela está entregada com a saúde mental. Fora isso aqui, aonde seria um lugar para a gente atender esses pacientes? Num ambulatório especializado. Aonde a gente vê isso aqui em Porto Velho? O que fizeram? Pegaram lá na POC e colocaram exatamente esse ambulatório para tentar tirar daquele CAPS do estado Madeira Mamoré um quantitativo de pacientes que estão ambulatoriais. Não são mais pacientes que requerem acompanhamento do especialista. Então, hoje, qual é a nossa rede? A nossa rede é totalmente errada. Quando o paciente precisa ir para uma emergência psiquiátrica, se o paciente estiver agitado, se o paciente estiver agressivo, a gente tem que ligar para quem? Quem que vocês mandariam ligar? Para você. O SAMU. O SAMU que vai pegar esses pacientes e levar para a emergência psiquiátrica. Qual é o problema do SAMU do Velho? O SAMU diz assim, que só vai se a polícia ir junto. Com isso, vira um jogo de rato e gato. Famílias, semanas, dias, até a hora que acontece uma caca bem grande, aí acontece todo mundo. Então a família sofre muito, porque não tem aonde colocar esses pacientes. O SAMU chega lá e deixa na emergência psiquiátrica. Quem é essa emergência psiquiátrica hoje? João Paulo, que é já um caos. Esse paciente fica lá misturado com todos os outros tipos de paciente, o paciente fica solto esperando o psiquiatra chegar, aí ele arranca um negócio do outro, bate no outro, sabe? É um caos. Um caos. Hoje melhorou um pouquinho mais porque a gente abriu uma porta da ambulância rapidamente levar o paciente. Mas o caos é tão grande que a gente, N vezes, vê chegar no CAPS, no hospital psiquiátrico, lá na
na mesma doença. Né? Então é muito caos. Professora, por que não vai direto para o hospital psiquiátrico? Por que não é uma porta direta para o HD? Que é isso que o governo toda hora tenta fazer. E nós, psiquiatras, barramos, não assinamos por isso. Porque, gente, vocês vão estudar comigo que emergência psiquiátrica, eu já falei isso na aula passada, eu tenho que excluir causas orgânicas. Eu não posso pegar uma pessoa que está a primeira vez surtado, pegar lá o Vinícius, e o Vinícius chega com sintomas psicóticos, e eu mandar o Vinícius para o hospital psiquiátrico, e dias depois, dentro do hospital psiquiátrico, eu pedi um exame e ver que ele tem um tumor desse tamanho na cabeça dele. Ou seja, ele não está psicótico porque ele é esquizofrênico, ele está psicótico porque ele tem um tumor comprimido na área do cérebro, gerando essa psicose. Então, exatamente para evitar esse modelo antigo de se internar o que não se deve internar, de ser, né? A gente tem que investigar. Então, uma emergência psiquiátrica, ela tem que ter no mínimo duas coisas. No mínimo duas coisas. Um tomógrafo e um laboratório. Para fazer a parte de inicial ali, né, de hemograma, um toxicológico, se eu precisar, uma CPK, enfim, um básico, né, para a gente fazer o inicial da exclusão diagnóstica. E isso não tem. Então, lá no HD, quando eu tenho que fazer lá, depois que o paciente entrou, tanto é que esses dias a gente teve que chamar os médicos lá do João Paulo e dar uma catacada. De tempo em tempo a gente tem que fazer isso. O que começa a acontecer aqui no João Paulo? Quando a demanda é muito grande, a triagem começa a ficar rasa. Ao HD. O que acontece com nós médicos lá no HD? As bombas, todo dia paciente descompensado do ponto de vista clínico, tendo que ser abordado dentro da aula psiquiátrica. Pacientes graves mesmo. Então isso não pode acontecer. Então o HD, ele não tem tomógrafo imediato, ele não tem isso. Tudo que sai de lá vai lá para o João Paulo para fazer exame, ou vai ser agendado um dia lá. Não tem esse serviço. E nem o laboratório do HD imediato. Quando eu peço, por exemplo, hoje o exame do paciente, vai chegar amanhã o exame do paciente. Então esse é o fluxo. Vocês são médicos aqui, estão fazendo a formação de vocês aqui. E vira outra, vocês vão ver que vão perguntar para vocês. Meu filho está surtado, meu amigo surtou, o que eu faço? Se ele surtou em casa, na escola, na rua. Professor, eu passei e vi uma pessoa fugindo lá do HD, o que eu faço? Você tem que ligar ou para o 190 ou para o SAMU e informar a ocorrência para eles tomarem, né, darem continuidade. Então, pessoal, tudo começa aqui, com vocês. Nos estados mais organizados, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu tenho vários ex-alunos lá. Direto eles me ligam para discutir casos. Como que funciona lá? A prefeitura, ela contrata um psiquiatra e ela coloca uma carga horária do psiquiatra no telefone. Então está lá o Vinícius como médico da UBS. Ele fica lá do lado dele com um monte de telefone dos especialistas. Ele atende o paciente. Se for uma situação mais complexa, ele liga para mim. Oi, doutor Vanessa, meu filho, eu vejo, tal, discute comigo. E aí a gente fala, não, tal medicação e permanece com ele aí, qualquer coisa me liga, tranquilo. Ou senão eu falo para o Vinícius, não, você não tem como conduzir isso daí, pode referenciar o CAPS. Aí o Vinícius, o próprio médico, referencia o CAPS. O CAPS ele já fica esperando esse paciente. Então isso, eu desafogo o CAPS e eu deixo esse CAPS muito mais eficiente para tratar aquilo que realmente a gente precisa tratar para o paciente grave, que precisa da grave. Hoje, gente, vocês contribuem para cada saúde mental no UBS, igual vocês aprendem energia,
igual vocês atendem diabetes, hipertensão, saúde do idoso, saúde da criança, agora também a saúde do idoso, da metade. Vocês entenderam isso aqui? Tá? Então, isso daqui é feito para quem não tem para onde ir. Né? Isso aqui é para o momento agudo. Se esse momento agudo não é resolvido aqui, ele é mandado para cá. E aqui ele é mantido o mínimo possível para se estabilizar e voltar ele para cá, para casa, né? A casa dele. E da casa dele, ele vai ser atendido no CAPS. Se for patologias referentes a drogas, ele vai ser referenciado para o CAPS AD. Aqui em Porto Velho a gente tem o CAPS AD, que fica em frente ao skate park. Se ele for menor de 18 anos, às vezes até menos, às vezes com 17, 16 ele já coloca um CAPS adulto. Mas vamos colocar aí, até 17, 18 anos, CAPS em fundo de vermelho. Tá? Depois ele vem para cá, o CAPS adulto, que pode ser o CAPS 1, 2 ou 3, lembrando que esse 3 deveria ser aquele mais uma pseudo-emergência. Né? Uma emergência mais branda, que daria para controlar antes de ter que internar. Ok aqui, gente, entendeu? Tá? E isso funciona assim no país todo, não é só aqui. Tá? Em qualquer região do Brasil, se eu tiver uma emergência psiquiátrica, eu aciono o SAMU, ou a polícia, que aqui se chama o SAMU, os dois sempre vão juntos, e aí essa rede acontece. O que acontece nos estados, por exemplo, eu fiz minha prova de título em Salvador, no serviço de residência de lá. Lá, o hospital é muito antigo, muito estruturado. Então, como que funciona em Salvador? Bem interessante. Ele tem aqui um hospital psiquiátrico, na frente dele, ele tem já a emergência. Tudo no mesmo lugar. Então, se eles não conseguem estabilizar aqui, ele só passa o paciente na máquina e o paciente já fica aqui. Aqui ao redor do hospital tem uma grande comunidade, a de Salvador, e é cheio de residências terapêuticas. Então, quando eles já tiram o paciente daqui, que é um paciente que não tem como voltar para casa, eles já adaptam esse paciente aqui. Isso é muito interessante, porque o profissional ele consegue tramitar ali dentro de todas as áreas, né? E eles também têm CAPS aqui próximo. Então eles colocam todas, e aí eles trabalham na rede que vocês aprenderam de saúde coletiva, NASF, toda aquela rede que vai, por exemplo, o paciente estava aqui internado por uso de droga. Ele veio para casa, mas ele é um cara de 17, de 18 anos que precisa fazer o quê? Ter trabalho, ter escola, senão ele vai reincidir. Então, aí entra de novo a atenção básica aqui. Aquela rede da atenção básica, ela tem que pegar esse paciente e ofertar a ressocialização dele. Senão ele vai sempre estar reverberizando dentro dessa rede. Tá? Então, assim, hoje a gente não tem isso em Porto Velho. Não tem. Ontem mesmo a minha chefe da minha diretora lá no caso, eu estava contando com você, você responde para a justiça que a gente não tem o que fazer. A justiça mandou um ofício de uma paciente que está em situação de vulnerabilidade, não tem família, não tem ninguém, está num barraco, num assentamento aí. O CAPS foi, fez a visita, mas não tem, porque a mulher não vem, o SAMU não vai. Eu não posso também sair querendo vestir uma capa de supermulher e ir lá, sem nenhuma proteção, pegar uma coisa. Isso não cabe a mim. Como eu falei para ela, isso não cabe mais a nós, isso cabe à justiça. A justiça que tem que resolver. Eu não vou, eu também tenho minha vida, tenho minha família, eu não vou também sofrer o risco, né? A gente também tem dessa consciência. Então isso aqui, gente, é bem complexo de saúde mental e é muito importante que vocês entendam como funciona a rede, para onde ele caminha esse paciente,
E não se eximir da importância de tratar esse paciente na audição básica, porque a gente já evitaria muita coisa, tá bom? Então, isso daí é uma coisa importante da gente pontuar no início para vocês começarem a se familiarizar aí. Já passei da hora, né? Vou tentar ver se eu consigo fazer a chamada aqui, senão eu vou passar uma listinha rapidinho. Na próxima aula, eu te mandei o livro, né? Cadê o